Olá, alunos! Espero que estejam todos bem, né? Em casa, como sempre, e estudando. Então vamos lá. Hoje vamos ter uma aula, né? As partes da dissertação. Vamos para a primeira parte, que é a introdução, né? A gente sabe que o texto dissertativo ele é dividido em três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo a introdução com um parágrafo, o desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos, mas eu gosto que vocês façam 2, tá? E um parágrafo de conclusão. Hoje nós vamos ver o parágrafo que fala, que traz a introdução do texto. O parágrafo de introdução, ele apresenta 3 partes: o contexto, o tema e a tese. O contexto nada mais é do que algo abrangente sobre o tema. Ele vai trazer algo que fale sobre o tema, mas ele não é o tema. Por exemplo, se for sobre saúde dos idosos, a gente pode trazer qualquer coisa que se ligue à saúde, para a área de conhecimento. Não necessariamente o ponto, que é a saúde dos idosos, mas pode ser algo que abranja. E aí você pode recorrer ao seu repertório, como citar um filme, citar um estudioso, um filósofo, citar um livro. Então, aí você pode abranger, né, fazer uma alusão histórica e a partir daí você falar sobre o tema. Então, a primeira parte você pode ser algo mais abrangente e depois você traz o tema. Não copie o tema. Você pode parafrasear, escrever o tema com as suas próprias palavras, colocando as palavras-chave, tá? Mas evitem a cópia. E a terceira parte é a tese, onde você vai colocar a sua opinião e também colocar os objetivos, vai tratar no D1 ou D2. Num caso, você colocando os objetivos, deixando clara a sua tese, você fecha ali o parágrafo da introdução, tá? Tem pessoas que colocam frases conclusivas, tem outras que não. A gente vai ver 2 exemplos, ok? Vamos agora para um exemplo, uma redação de 2018. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Nesse exemplo, vamos ter o seguinte: segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. E isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Vamos ver agora esse, esse, esse parágrafo todo destrinchado. Nós temos aí de amarelo essa parte do contexto, onde está algo mais abrangente. No caso, nós temos a ideia do sociólogo, a fala do sociólogo sobre o que é para ele, né, a razão, a comunicação. E aí, em verde, nós temos o que seria o tema, né? Algo que ela vai fechar no tema, ela vai trazer no tema. De azul, nós temos o primeiro objetivo, o D1, o segundo D2, né? Seria esse de rosinha. E por último, essa frase conclusiva, que não é obrigatório, mas perceba que a gente consegue observar a tese dela a partir dos 2 objetivos, dos 2 desenvolvimentos, tá? Então fica bem divididinho, bem claro e extremamente fácil de entender.
Vamos agora para um segundo exemplo, que é a redação de 2017, né, do Enem também, que diz assim, o tema: Os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Presta atenção que é algo mais fechadinho, já fala sobre a educação do surdo. É dentro da deficiência, mas ele fecha para os surdos. E aí é a estratégia utilizada pela pessoa que escreveu essa redação. Vamos ler. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no Brasil, no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social deste grupo, especialmente no ramo. Nós temos aí bem destrinchadinho também essa estrutura. De amarelo nós vamos ter este contexto onde ela cita a obra de Machado de Assis, onde o personagem principal ele era bem preconceituoso, ele queria casar, mas ao se deparar com uma menina muito bonita, ele não a quer como esposa porque ela era coxa, ela mancava. Então aí ele traz essa citação fazendo uma relação com como esses deficientes são tratados no Brasil, a questão do preconceito. De verde, nós temos o funilamento, quando ele vai falar do tema, que é sobre a questão do surdo. Aí ele fala desta educação voltada para os surdos no Brasil, que é algo bem precário. De azulzinho e de rosinha, nós temos o D1 e o D2, que também você consegue observar a tese dela aí. Perceba que aí nós não temos uma frase conclusiva, e mesmo pela ausência dessa frase conclusiva, não demonstra falta de nada. Ela consegue fechar um parágrafo introdutório muito bem amarradinho, ok? Espero que vocês tenham entendido, visto e percebido o quanto é importante a presença desses três elementos, né? Tanto o do contexto, como do tema, a tese e os objetivos presentes, né? Do desenvolvimento. Valeu, até a próxima.